Na sociedade atual, a comunidade surda se depara com um desafio significativo na tentativa de acessar atendimento psicológico, refletindo em uma coluna preocupante na prestação de serviços de saúde mental, tendo essa parcela da população praticamente deixada de lado pela psicologia. A intenção desse documentário é fornecer uma perspectiva das barreiras enfrentadas pela comunidade com deficiência auditiva em relação ao acesso aos serviços de psicologia. Para nos auxiliar, convidamos a professora Maria Ângela, especialista em Libras da Uniso, e a professora Samantha. Olá, eu me chamo Samantha, sou professora e intérprete de Libras, sou formada em Pedagogia, com especialização em Libras e Educação de Surdos, também especialização na área de Educação Especial e Inclusiva e especialização na área de Tradução e Interpretação de Libras. Também sou formada em Letras Libras e finalizando minha outra graduação em Educação Especial e Inclusiva. Oi, eu sou a professora Maria Ângela, professora da Uniso de Libras. Estou aqui hoje para falar um pouquinho da comunidade surda. Eu sou presidente da Associação do Amor Inclusivo. É uma associação que cuida de pessoas com deficiência auditiva, visual, física e outras deficiências. As pessoas surdas, os nossos alunos da Associação do Amor Inclusivo, eles falam muito, em Libras, das dificuldades que eles têm na comunicação na sociedade. Em todos os lugares que eles vão, médico, por exemplo, farmácia, não tem comunicação, tem uma barreira na comunicação. Revisões de literaturas reforçam este ponto. As dificuldades enfrentadas pelas pessoas surdas quando buscam atendimento em saúde são ligadas à comunicação, bem como ao desconhecimento de Libras por grande parte dos profissionais da saúde. Teve um momento que eu presenciei, que foi num outro local que eu trabalhava, uma empresa, que tinha uma surda que estava passando por uma situação delicada da vida dela e ela precisou passar para o psicólogo, que foi inclusive indicação da própria empresa que ela passasse pelo acompanhamento psicológico. Porém, como a gente sabe que não é difícil de encontrar profissionais que saibam se comunicar em Libras, essa situação aconteceu há mais de 10 anos atrás, então a escassez de profissionais que soubessem se comunicar em Libras era muito grande, então a empresa perguntou se eu poderia acompanhá-la neste atendimento psicológico e eu fui. Então todo o acompanhamento que ela fez com a psicóloga e depois com o psiquiatra, eu fiz o acompanhamento com ela, fazendo essa mediação entre o profissional e a paciente. Porém, eu percebi que em muitos momentos ela ficava um pouco constrangida, porque eram assuntos pessoais dela, delicados para ela, e ela tinha que passar para mim para que eu pudesse fazer essa mediação dessa comunicação. Então eu sentia um certo desconforto da parte dela. Inclusive depois que nós saímos, ela tentava até evitar de comentar sobre tudo, porque gerava aquele certo incômodo da parte dela, era o que eu percebi naquele momento, pelo menos. Já se mostra uma escassez de pesquisas no que diz respeito a Libras, ainda mais pesquisas com foco em quem, além da população surda, fala ou escuta, se mostrando uma área cada vez mais precária pelo campo acadêmico. Na área com os intérpretes de Libras, existe o código de ética, que o que nós recebemos ali, a gente não pode passar adiante. Então, existe o código de ética. E essa pergunta é muito difícil. Tranquilo, mas... Vamos voltar à pergunta, vamos reformular essa pergunta. Certo, ok. Nesse caso, então, como que um intérprete de Libras lida quando ele precisa interpretar certas informações que são um pouco mais sensíveis ou um pouco mais complexas? Existe um código de ética para os intérpretes que, nesses momentos, nessas situações, o que se é passado naquela situação, a gente não pode passar adiante. O que aconteceu ali, fica ali. Então, existe o código de ética.
No Brasil, a lei que garante a obrigatoriedade de Libras em diversos contextos é a Lei 10.436 de 2002, também conhecida como Lei das Libras. Essa lei, sancionada em 24 de abril de 2002, reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão em todo o território nacional. Então, a pessoa surda, ela tem dificuldade na língua portuguesa, porque ela não ouve, mas ela lê lábios. Então, o que eu aprendi tendo esse contato com a comunidade surda nesses 18 anos? Como eles leem lábios, eu sou professora, eu sou pedagoga também, então quando eu falo, por exemplo, água, eu soletro em Libras, faço sinal, mas primeiramente eu teria que mostrar uma garrafinha com água para ela fazer essa ligação e escrever na lousa água. Então, respeito a língua de sinais primeiro. Então, para quem está ensinando a pessoa surda, quer seja criança, jovem, adulto, porque na associação nós recebemos crianças, jovens, adultos e idosos. E todos têm dificuldade com a língua portuguesa. Eles falam, eu não gosto de português. É porque eles sabem que eles escrevem como Libras. Por exemplo, quando pergunto o nome, em Libras é nome, em português é qual é o seu nome. Eu não posso trazer para Libras qual é o seu nome, para que ele escreva. Eu posso escrever na lousa e falar, né? Qual é o seu nome? Então ele está lendo meus lábios, vendo em Libras, estou trabalhando as duas línguas. É possível, porque uma estou falando com as mãos, a outra com os lábios. E nós sabemos que as pessoas surdas leem os lábios. Nesses 18 anos, todos os surdos que eu encontrei leem lábios. Como? Não sei, porque eu sou ouvinte. Mas nós temos que aproveitar essa leitura. Ele não escuta, mas ele lê. E nessa leitura ele consegue. Tá? A gente ensina na associação o português, começando desde o A, o B, o C, formando, né, as palavras, as frases. Eles aprendem, ficam felizes, porque eles têm esse desejo de aprender a língua portuguesa. Por quê? Tem livros em Libras? Não tem. E o surdo, ele vive no Brasil e ele tem esse sonho, esse desejo de ler um livro em português, porque não tem em Libras. Então ele precisa aprender o português corretamente. Ele não pode ficar escrevendo só nome. Se um dia ele lê qual é o seu nome, ele vai já fazer a ligação da Libras com o português. A Libras e a comunidade surda enfrentam uma realidade alarmante evidenciado por estudos que mostram que a maioria dos professores de Libras no Brasil não possui formação específica na área. A falta de estrutura também é um dos maiores fatores, principalmente em escolas públicas. Para que o intérprete consiga fazer as interpretações, o mais importante é a fluência da língua de sinais. O que a gente percebe hoje, muitas pessoas que fazem cursos básicos ou não têm um contato com os surdos, não têm essa fluência e já vai interpretar. Que é preciso lembrar que não é só uma língua, são culturas diferentes, com línguas com estruturas gramaticais diferentes. Por isso é fundamental que o profissional ele tenha fluência nas duas línguas, na língua portuguesa e na língua de sinais, e o contato com os surdos, conhecimento da sua cultura, para que ele consiga fazer a tradução dessa língua para outra língua. A precarização do ensino de Libras no Brasil se torna um problema cada vez mais evidente. Nesse contexto, existem associações de ajuda para pessoas surdas, que assumem um papel crucial na luta pela garantia dos direitos linguísticos e na promoção da inclusão social. Então, a Associação do Amor Inclusivo muda muito os voluntários, né? A gente está sempre convidando professores, psicólogos, fonoaudiólogos, pessoas que fazem projetos de costura, de crochê e música. Então nós temos na associação muitas oficinas
E as pessoas surdas, elas gostam de participar, gostam de aprender. Então, oficina de arte, nós procuramos, através da arte, fazer com que as pessoas surdas fiquem mais calmas, porque elas são nervosas, tomam muito remédio para se acalmar. E eu sempre estou falando para as famílias que, será que precisa de remédio? Eles precisam se comunicar, eles precisam pôr para fora, E através da arte eles se expressam, então num desenho, através da música, na associação as pessoas surdas tocam violão, teclado, eles sentem a vibração e dizem que amam a música. Até quem nasceu surdo diz que ama a música quando está ali nas oficinas. Então as oficinas na associação, o principal objetivo, é mais importante, é fazer com que eles acalmem, com que a gente encontre o que eles gostam de fazer, porque está tudo escondidinho. Então eu falo que a gente descobre, os dons que eles têm, para que eles possam entender e saber que podem fazer as coisas como os ouvintes. Mas ela não está sozinha. Existem diversas associações pelo Brasil, como a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que tem como objetivo garantir o acesso à educação de qualidade para as pessoas surdas em todos os níveis de ensino. A federação também atua na formação de professores qualificados em Libras e na produção de materiais didáticos específicos junto à defesa de políticas públicas que promovem a inclusão escolar da comunidade surda. Também temos a Associação Brasileira de Surdos, a ABS, atuante principalmente no estado de São Paulo. A ABS se dedica à defesa dos direitos das pessoas surdas, à promoção de Libras e à luta por uma sociedade mais inclusiva. A psicologia, ela pode, primeiramente, os psicólogos aprender Libras. Então, os cursos de psicologia, as clínicas, precisam incentivar os psicólogos a aprender a língua de sinais brasileira, a Libras, para ter essa comunicação com os pacientes surdos. E aí vai ter a inclusão, a acessibilidade nesse local onde estão os psicólogos, quer seja na prefeitura, numa clínica da prefeitura, numa escola, numa empresa. É importantíssimo o psicólogo aprender a língua de sinais e falar simultaneamente, Porque aí, se o paciente surdo, ele vir junto com a família que é ouvinte, o psicólogo ele vai falar em português para que todos entendam e em Libras, simultaneamente, como eu estou fazendo agora. É possível a gente fazer esse atendimento psicológico. Em uma pesquisa feita em 2022 em busca de produções acadêmicas na área da psicologia sobre surdez, foram encontrados em torno de 664 dissertações de mestrado, 203 teses de doutorado, 142 dissertações de mestrado profissional e 15 trabalhos profissionalizantes. Este gráfico mostra a qualificação dos artigos pesquisados por ano. Quando analisamos o período de finalização das produções encontradas no catálogo, percebemos um hiato sobre a discussão no período de 2010 a 2012, interrompido com uma dissertação defendida no ano de 2013, e depois mais um intervalo de 2014 a 2018, sem novas produções, interrompido somente com novas dissertações defendidas em 2019 e 2020. A pessoa surda, além de Libras, ela utiliza muito o visual. Então, tudo o que for importante para essa terapia, é importante o psicólogo, a psicóloga utilizar. Então, materiais para poder observar, às vezes um desenho, eles têm dificuldade na língua portuguesa. Então, se você não sabe Libras, psicólogo, você vai falar, ele escreve, mas eles têm dificuldade. São poucos os surdos que escrevem bem o português. Então, é a Libras
desenhos, então muito visual, para que eles possam, né, ir colocando para fora, como nós ouvintes, pensando como que vocês fazem, né, a terapia com crianças. A pessoa surda, ela precisa, não que ela seja criança o entendimento, mas ela precisa desse visual. Então, desenha, né? Desenha, escreve alguma frase, o que você está sentindo, sabe o que é legal nessa parte de sentimento? É aqueles rostinhos com as expressões. Então, o psicólogo deixar e falar, o que você está sentindo hoje? Aí ele pode pegar o rostinho triste, legal, o psicólogo ele pode fazer triste. Qual rostinho você vai pegar se você não sabe que isso aqui é triste? Estou com saudade, eu estou triste, sabe? Então é importante muito o visual nesse acolhimento para as pessoas surdas, como psicólogo e psicóloga. Alguns estudos apontam o uso de terapia familiar e terapias em grupo como uma resposta à necessidade de adaptar o modelo terapêutico tradicional às nuances da comunidade surda. Obviamente, o psicólogo deve saber se comunicar e adaptar sua abordagem para o uso de Libras no ambiente em que atua, facilitando a comunicação e a criação de um vínculo. Os surdos têm direito de ir em qualquer lugar e serem atendidos pela sua língua materna, que é a língua de sinais. Porém, não é o que a gente vê ainda. A gente ainda percebe muito falta de empatia, muita descaso com essa cultura surda, com a língua de sinais. Então, o conselho que eu posso dar, né, para os profissionais da área de psicologia, e não só eles, mas todos que fazem esse atendimento com o público, é que aprenda a língua de sinais, o básico, para que ele possa se comunicar, ter essa comunicação efetiva, garantindo assim a maior credibilidade do seu trabalho, porque daí você que vai estar conversando com essa pessoa e conseguir de fato garantir essa comunicação. O nosso sonho de Associação do Amor Inclusivo é que a nossa sociedade ela seja bilíngue. E para que isso aconteça, nós precisamos iniciar. Eu, como professora, estou fazendo a minha parte, né? Além de aprender a Libras, hoje eu ensino Libras, eu acolho as pessoas surdas, eu converso em Libras, eu não sou psicóloga e eles precisam de psicólogos. E então fica o convite, se você, psicólogo, ainda não sabe a língua de sinais, aprenda. Aprenda, nem que seja um surdo que você encontre no seu caminho. Mas esse surdo, ele vai ficar tão feliz e ele não vai querer tirar a vida dele. Porque nós conhecemos surdos que eles já se suicidaram. Por isso também, né, que eu fui aprender Libras para poder ajudar como professora, poder conversar, explicar, né, que nós ouvintes também temos problemas, porque eles pensam que se um namorado se afasta é porque ele é surdo. Aí a gente explica, nós ouvintes também, namorados se afastam, tem que estar sempre explicando, porque eles são tristes pela falta, né, essa barreira de comunicação em Libras. E como um psicólogo vai poder ajudar? Aprenda que você não vai encontrar só um surdo. Eu encontrei, né, uma surda, hoje muitos surdos no meu caminho de professora. E vai acontecer. Você pode ter um diferencial nesse atendimento, no seu cartãozinho, colocar essa mãozinha, né, que é acessibilidade em Libras, colocar o I love you, que se ele ver o seu cartãozinho, nossa, sabe Libras, né? Então vai fazer a diferença. Comece com o curso básico e já comece a receber esse paciente surdo. E você vai perceber como ele vai te ajudar. Na hora que você fala, nossa, você está triste, você não lembra o sinal de triste, na hora ele vai fazer, porque ele lê os seus lábios. Então você vai estar aprendendo junto com as pessoas surdas. Não espere saber tudo.
porque eu não sei tudo ainda, mas esses 18 anos eu estou semeando a inclusão, por isso que surgiu a Associação do Amor Inclusivo. O nosso lema é amar e incluir, incluir é amar, porque eu não posso falar que eu amo se eu não sei incluir. E eu não posso falar que eu sou uma pessoa que sabe incluir se eu não amo. Obrigada. Muito obrigada. Deu para entender? Sim, muito obrigado. Sensacional. Aprenda Libras.